Em agosto, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, levantou a possibilidade de mudar ou até mesmo eliminar a opção de parcelamento sem juros, alegando que a modalidade é um dos principais fatores que levam o consumidor ao juro rotativo e, consequentemente, à inadimplência. Em resposta, um grupo de 11 entidades do setor de comércio lançaram em conjunto um movimento em defesa da manutenção da opção de pagamento de compras feitas no varejo. Quem conversa comigo sobre esse assunto é o Henrique Lian, que é diretor de Relações Institucionais da Proteste, uma das associações que assinam o movimento. Boa tarde, Henrique, seja bem-vindo. Muito boa tarde, obrigado pelo convite. Henrique, na sua avaliação, quais são os motivos por trás dessa tentativa de acabar com a modalidade? Olha, existem motivos muito claros em relação aos grandes bancos, representados pela Febraban, e são dois os principais motivos. Como você sabe, com o programa do governo Desenrola Brasil, né, houve uma limitação já legal dos juros rotativos no país, que chegam a 450 por ano. Então, o marco regulatório aprovado limita a 100% da dívida principal, porém concedeu 90 dias para uma autorregulação, ou seja, um acordo entre a Febraban e o Conselho Monetário Nacional. Caso esse acordo não saia, os juros ficam limitados a 100%. Então, os grandes bancos, que são, na verdade, 5 grandes bancos no país, que não só dominam a Febraban, mas que respondem por 75% do movimento bancário do país, né, estão vendo a diminuição do seu lucro. Esta seria, então, uma forma de compensar a perda do lucro do rotativo, né, taxando o parcelamento, acabando com o parcelamento sem juros. Mas há também um outro motivo que leva os grandes bancos a exercerem essa pressão pelo fim do rotativo, que é a tentativa de erguer uma barreira à competitividade das fintechs, né? Nós estamos celebrando esse ano 10 anos da Lei de Meios de Pagamento. Os pequenos provedores de pagamento, as chamadas maquininhas, se mostraram extremamente eficientes, conquistaram os consumidores e estão roubando aí uma fatia do lucro dos grandes bancos. Então, são esses os dois principais motivos. Entretanto, o Banco Central tem outras preocupações também, além de sofrer a pressão dos bancos, e são questões macroeconômicas, como, por exemplo, a queda das taxas de juros no Brasil. Inclusive, hoje, no café da manhã da Frente Parlamentar pelo Livre Mercado, ao qual eu compareci, o presidente do Banco Central citou que o crédito direto ao consumidor, né, o CDC, não está crescendo o suficiente no país, contando apenas com 6% da parcela de crédito, porque o parcelado sem juros pega a maior parte, responde por 15%. Ele acredita, então, que com o aumento do consumo de CDC, as taxas de juros cairiam. Ora, isso significa empurrar o consumidor para um crédito mais caro. Ele deixa de ter o parcelado sem juros, que é um crédito mais barato, e migraria para o CDC, para que o CDC lá na frente tenha uma diminuição das taxas de juros. Isso, obviamente, não nos parece razoável. Henrique, também há uma proposta da criação de uma tarifa para desincentivar o parcelamento sem juros no cartão ou condicionar o prazo da operação ao tipo de produto. Essa decisão teria efeitos imediatos nos preços e nas vendas do varejo? Teria, com certeza, né? É importante lembrarmos os grandes números. 115 milhões de brasileiros só conseguem cumprir as suas necessidades ou realizar os seus sonhos utilizando o parcelamento sem juros. O parcelamento sem juros é aplicado principalmente em bens mais caros, como os eletroeletrônicos, que são fundamentais para a recuperação econômica do país nesse período de pós-pandemia, e até para medicamentos. E temos pesquisas confiáveis, cito uma do Instituto Locomotiva, de que 80% dos consumidores ficariam mais endividados sem a opção do parcelamento sem juros, e, obviamente, sem juros e sem taxas, né? Colocar uma taxa de entrada é a mesma coisa do que colocar juros. Então, é extremamente prejudicial aos consumidores. Em agosto, o presidente do Banco Central disse que a instituição teria 90 dias para apresentar uma solução para que não houvesse mais rotativo do cartão de crédito. Existe algum retorno em relação a isso?
Sim, isso é muito importante. Na verdade, a aprovação do projeto Desenrola Brasil, que ocorreu no dia 2 de outubro de 2023, concedeu ao Banco Central, junto com o Conselho Monetário Nacional, 90 dias para que ele compusesse, junto com o setor privado, com os grandes bancos, com a FEBRABAN, né, como reduzir os juros do rotativo. E que se esse acordo não chegasse a um bom limite, esses juros estariam, então, limitados a 100%. Hoje chegam a quase 450%. Mas por que a gente entende que qualquer regulação do Banco Central, limitando ou acabando com o rotativo, seja do Banco Central ou do Conselho Monetário Nacional, é inconstitucional? É inconstitucional porque fere o princípio da defesa do consumidor, que é um direito fundamental, Constituição, artigo 5. Fere o princípio da defesa do consumidor que está na ordem econômica, artigo 170. Fere os princípios da livre concorrência e da livre iniciativa, também do artigo 170 da Constituição. Esses três valores, defesa do consumidor, livre concorrência e livre iniciativa, são conexos. E, por último, mas não menos importante, não está nas competências do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional e não está no mandato concedido pelo Congresso Nacional para essa negociação relativa a rotativos interferir no parcelamento sem juros. Perfeito. Conversei com o Henrique Lian. Henrique, muito obrigado pelas informações. Volte sempre. Eu que agradeço, à disposição.